Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa aula, nossa primeira aula da Semana da Purificação. Bom dia, Vi. Tudo bem? Vamos esperar ver quem mais vai entrar e a gente já começa, tá bom? Se vocês já tiverem dúvidas e quiserem me mandar aqui no ponto de interrogação que tem aqui embaixo, pode mandar, tá bom? Porque vocês devem ter recebido um e-mail com um monte de informação. Vai ter que ficar sem café. É só uma semana. Eu te prometo que vai valer a pena, tá? Eu tinha certeza que alguém ia falar sobre o café. Mas é muito importante que nessa semana da purificação a gente tire o café, porque o café ele é muito estimulante, tá? Então, a gente vai ter os chás, né? Com gengibre, que tem uma ativação ali mais forte no paladar, então ele ajuda a manter um pouquinho mais. Mas como muitos de vocês colocaram ali ansiedade, é muito importante que para purificação a gente tire o café, tá? Eu vou trazer a explicação sobre o desequilíbrio dos doshas, né? O que acontece, sobre os tecidos do corpo, se der tempo, né? Mas o mais importante é que a gente precisa entender que tudo que a gente alimenta no nosso corpo, tanto de alimento quanto de coisas que a gente traz tanto na visão, na audição, também estão sendo digeridos. Então, aquilo que você assiste, aquilo que você escuta, né? As músicas, tudo isso é um processo digestivo também que a gente faz. Né? Às vezes a gente escuta alguma coisa, alguma história, a gente fala assim, poxa, isso não desceu bem, não tô conseguindo digerir essa história, né? Então, a gente vai falar sobre essa questão da digestão e o quanto é importante a gente prestar atenção nisso, tá bom? Bom, eu já vou começar aqui falar um pouquinho sobre essa primeira aula, pra gente não... Porque a ideia é que a gente tenha aulas curtas todos os dias para vocês tirarem as dúvidas e eu vou trazer os conceitos que o Ayurveda explica sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre a alimentação, né? E o porquê da purificação, tá? Então, o nosso corpo, ele é constituído pelos elementos da natureza, né? Amanhã eu vou falar sobre os doshas e aí vai ficar um pouquinho mais claro. Mas hoje eu quero falar sobre a digestão, né? Então, a gente tem os elementos da natureza no nosso corpo, certo? E um deles é o fogo, né? Que ele traz toda a transformação para o nosso corpo, certo? Se esse fogo ele é muito baixo, normalmente a gente não vai ter muitas vontades, sabe? O fogo ele traz aquele brilho, né? Ele tem aquela força, né? Então o fogo ele traz pra gente essa disposição para a vida, sabe? Essa alegria para a vida. E a gente precisa observar ele. E esse fogo, ele está no nosso fogo digestivo. Ele está no nosso Agni, que a gente chama, né? E o dosha Pitta, que é regido pelo fogo e pela água, ele governa todo o processo metabólico e de transformação de substâncias através de um sistema complexo de enzimas digestivas e metabólicas,
tá? Então, o dosha pitta é que governa todo esse metabolismo, tá? Todos nós temos todos os 3 doshas na nossa constituição, mas a gente tem um que governa mais o nosso corpo, tá? Mas o dosha pitta, de todas as pessoas, é que faz esse processo metabólico, tá? Aí, esse sistema, ele atua em todos os níveis da nossa fisiologia, tá? Desde a digestão, tá? Que representa todo esse processo gastrointestinal, tá? Pelo metabolismo ocorrido dentro de cada um dos 7 tecidos que a gente tem no corpo, que através da digestão a gente vai nutrindo cada um deles, tá? Até que a gente chegue nesse plano mais sutil do metabolismo dos 5 grandes elementos: fogo, terra, água, ar, éter, tá? Então, essas enzimas que a gente tá falando aqui são denominadas Agni, né? Que é o nosso poder digestivo, tá? Pro Ayurveda, a saúde do corpo depende do bom funcionamento do fogo digestivo, desse fogo biológico que faz parte do nosso corpo, que faz parte da nossa constituição, tá? Então, o Agni, ele não é só um símbolo de poder digestivo, tá? Ele é aquilo que traz a chama criativa, né? Que atua por trás de toda a vida, que eu falei no comecinho, né? Então, é ele que vai fazer com que a gente tenha vontade de viver, tá? Então, quando a gente tá com o fogo digestivo ou Agni ruim, a gente precisa observar como que a gente está, tá? Deixa eu só arrumar aqui um negócio, que eu tava com alguns lembretes aqui para não esquecer de nada e meu computador simplesmente deu uma apagada aqui. Peraí, gente. Um minuto. Um minutinho só. Não sei se é a bateria. Calma aí. Se vocês tiverem alguma dúvida do que eu tô falando, vocês já vão falando aqui, tá? Deixa eu ver. Vou ligar aqui de novo, mas tudo bem. Então, o que o Ayurveda ele explica em relação a isso? Que a gente precisa estar com um fogo digestivo bom, um poder digestivo, um poder de Agni bom, para que a gente consiga digerir bem tanto os alimentos quanto as emoções, tá? Então, se a gente tá com um poder digestivo muito forte, ele pode até queimar o alimento. E aí, o que pode acontecer? Se esse alimento é queimado, você não consegue pegar os nutrientes do alimento que você comeu e ele não vai ser digerido de uma forma boa e os seus tecidos não vão receber todos os nutrientes necessários, tá? Se você tá com o seu Agni, seu poder digestivo muito baixo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir digerir direito aquela comida, que vai ficar sobrecarregando o seu corpo, né? Por causa daquela digestão que não está sendo feita de forma eficiente. E vai gerar o quê? Ama, que é toxina, tá? E aí, as toxinas que são formadas no nosso corpo, elas vão caminhando pelo nosso corpo, pelos tecidos, né? Até ele encontrar um lugar suscetível para se manter. Então, se você tem um sangue
mais grosso, por exemplo, aquela toxina vai ficar ali, entende? Se você tem um problema na digestão há muito tempo, se você não resolve isso, aquela toxina fica ali, né? Gerando gastrite, gerando azia, gerando queimação. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar quando a gente fala de Ayurveda é o poder digestivo, tá? É por isso que vocês receberam, nos 3 primeiros dias, vocês vão fazer a dieta antitoxina, que é uma dieta super restrita, de fácil digestão, uma dieta um pouquinho mais seca, tá? Que vai fazer com que o seu poder digestivo, ele se ajuste. Então, se ele tá exacerbado, queimando tudo, ele vai começar a melhorar. Se ele tá muito fraquinho, que você sente que sua digestão é muito lenta, ele vai restabelecer te trazendo mais fome, tá? Você que sente muita fome, por exemplo, porque o Agni é forte por causa do Pitta, né? Você vai conseguir perceber os momentos que você realmente tem fome, tá? Então, esses 3 primeiros dias é pra gente se autoconhecer, tá? Então, vamos dizer, hoje vocês já devem ter comido lá a sua torradinha 100% integral, a tapioquinha com o mel e o chazinho, né? Se você sente fome no meio da manhã, a partir das 10 da manhã, você vai comer a frutinha. Lembra, a fruta tem que ser quente, com um pouquinho de canela, só, tá? Por quê? Porque a fruta, ela vai te nutrir, ela tem o sabor doce, a canela vai te dar esse poder digestivo de ativação, né? E aí a ideia é que você não fique com fome, tá? Durante a dieta desses 3 dias. A dieta anti-ama não é para deixar com fome, tá bom? Por quê? Porque como é uma dieta muito seca e muito fácil de digerir, você vai comer a quantidade que você se sentir mais confortável para você não ficar com fome. A única coisa que eu sempre explico é, se você quer perder um pouquinho de peso, não passe de 2 torradas, né? Porque o pão, apesar dele ser de fácil digestão, esse pão 100% integral e torrado, se você comer muito, você vai manter a sua estrutura do corpo, tá? Que amanhã eu vou explicar sobre doshas e aí eu vou explicar sobre vata, pitta e kapha e isso vai ficar um pouquinho mais fácil de compreender, tá? Mas hoje eu quis muito trazer sobre essa percepção do nosso fogo digestivo. Porque se um fogo digestivo está ruim ou muito forte, a gente não vai conseguir pegar todos os nutrientes que o alimento ele tem, tá? Outra coisa, se a gente tá com o fogo digestivo muito fraco ou muito exacerbado, a gente não consegue digerir as emoções, as informações que a gente recebe. Então, vamos dizer que você tá com o fogo digestivo muito exacerbado, um pitta muito forte, né? Um pitta em desequilíbrio. O que acontece? Você vai receber uma informação e você já vai sentir aquela sensação de raiva muito forte, né? Ou uma dor no estômago, ou alguma coisa que fica nessa região, né? Impaciência, não vai conseguir. Você vai estar sempre respondendo as emoções e não em ação, mas sempre na reação. Esse é um poder digestivo muito exacerbado, é um pitta muito forte, que não tá deixando você controlar as suas emoções, tá? E se seu poder digestivo tá muito fraquinho, seu fogo tá muito fraco, o que vai acontecer? Você não vai nem ligar para as coisas, não vai conseguir digerir direito aquelas coisas, vai ficar tudo embolado aqui, vai ficar enjoado, né? Então, assim,
O nosso poder digestivo, ele é muito importante para que a gente consiga equilibrar todas as partes da nossa vida. Físico, espiritual, emocional, mental, tá? Então, quando a gente faz a semana da purificação, a gente consegue ter mais clareza na mente, porque a gente vai tirar as toxinas que estão ali atrapalhando para que a gente tenha clareza sobre as coisas, sobre as informações, sobre o que é trazido para nós, né? Vai ter mais clareza sobre como você domina a sua mente sobre aquilo que você está querendo fazer, tá? Então, essa primeira aula de hoje é para a gente conseguir entender que a gente pode ter o controle sobre a gente mesmo fazendo esse momento de autoconhecimento nesses 3 primeiros dias, tá? E aí, o que acontece? A gente tem enraizado tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente sempre fez. E isso faz com que a gente seja dominado pelas coisas e pelos desejos. Então, o que a gente quer durante essa semana? Que a gente perceba tudo aquilo que domina a gente. Por exemplo, o café, né, Vi? Como é difícil tirar o café. Então, assim, vocês vão provavelmente sentir dor de cabeça, vão sentir falta do café. O seu corpo está acostumado com aquele estímulo, né? Então, quando você tira o estímulo, o seu corpo tem que fazer o trabalho dele sozinho. Então, ele vai sentir dor de cabeça, talvez você sinta sono. Mas eu te garanto que depois de 2, 3 dias você não vai sentir mais nada. Então, a gente precisa ter força para a gente conseguir não deixar com que as coisas dominem a gente, tá? Então, esse é o principal foco dessa aula de hoje, tá? Para vocês não se perderem, para vocês não desistirem, pensando que é só uma semana. E ó, a primeira semana da purificação que eu fiz a semana inteira antitoxina. Esse mesmo cardápio de 3 dias que eu mandei pra vocês essa semana, eu tinha feito a semana toda. Por quê? Porque o ideal seria a semana toda. Mas, como é uma semana da purificação, e eu quero que vocês tenham esse conhecimento sobre vocês mesmos, eu acredito que em 3 dias vocês já vão conseguir limpar o seu corpo, pelo menos o que está mais enraizado. E nos próximos 4 dias, tudo que está naquela lista que eu mandei para vocês, vocês podem comer, tá? Mas tomem cuidado também com a quantidade, tomem cuidado com os horários, nunca pulem a refeição, tá? Então, a gente tem o café da manhã, tá? Se você tomou um bom café da manhã, você vai deixar chegar até o horário do almoço. Se você tomou um café da manhã leve e no meio da manhã você realmente está com muita fome, você precisa comer algo que não vai te sobrecarregar, tirando a sua fome da hora do almoço. Ele vai só tapar aquele buraquinho que o seu fogo digestivo tá ali pedindo, tá? Mas sinta a fome na hora do almoço. Se por um acaso você não sentir fome, você espera até 1 hora para você tentar almoçar. Mas almocem e observem se vocês sentem fome, tá bom? Nunca comam se vocês não estiverem com fome. Se você acordar de manhã e você não tiver fome para tomar café da manhã, não coma, tá? Espera, vamos dizer que às 10 horas da manhã você sentiu fome. Come a frutinha, sabe? Quentinha, com canela. Toma um chá, mas não encha o seu corpo como um brunch para você não ter fome no almoço. Porque o almoço é a principal refeição, tá? Então, o fogo digestivo ou o Agni, ele é o fator principal na saúde, na nossa saúde.
tá? Na visão do Ayurveda. Então, lembrando, quando ele tá baixo ou fraco, o poder de digestão fica debilitado, tá? E quando ele tá muito forte, ele queima todos os nutrientes do alimento, tá? Aquilo que não foi digerido direito, tá? Ele vai se transformar em substâncias tóxicas, que a gente chama de ama. Essas substâncias, elas são grudentas no aparelho digestivo, tá? Então, elas têm uma consistência que fica tudo grudado no nosso corpo, tá? E aí, essas toxinas, elas vão provocando os processos de adoecimento no nosso corpo, tá? Nos órgãos e no emocional, tá? Então, um estilo de vida inadequado, uma dieta inadequada, má combinação de alimentos, tá? Alimentos que não são compatíveis na hora de digerir, que a gente vai falar isso durante essa semana, eu vou trazer para vocês. Repressão de emoções, tudo isso faz com que agrave os doshas corporais, que são Vata, Pitta e Kapha, que vocês receberam lá na avaliação de vocês, tá? Então, isso vai perturbar o Agni, resultando numa digestão inapropriada do alimento, tá? E aí, esse alimento mal digerido se transforma em ama, resultando em inúmeras doenças, tá? Então, eu vou parar por aqui, tá? Amanhã eu vou falar sobre os doshas e eu vou explicar um pouquinho sobre os 7 tecidos, só pra gente continuar falando como que é feito esse caminho dos nutrientes ou das toxinas, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, vocês me mandem aqui, tá bom? Não deixem de mandar suas dúvidas, porque é importante eu trazer para vocês aqui, que eu sei que é muito difícil, é tudo muito novo, né? Então, as dúvidas de vocês é importante, tá bom? Então, vamos focar aí no nosso poder digestivo, no nosso Agni, para que a gente se sinta cada vez melhor e tudo aquilo que vocês colocaram lá, que vocês estão sentindo, seja dissolvido, tá bom? Então, amanhã, 9h20, eu estarei aqui de novo, tá bom? E amanhã tem aula de novo de manhã de yoga às 8 horas, tá bom? Beijo, até amanhã.